De Cristo, louvado seja o Senhor por a gente poder se reencontrar aqui. Você que esteve pela manhã também conosco, cultuando ao Senhor no culto matutino e agora nos reencontramos. Que seja um momento precioso de adoração, de louvor, de exaltação ao nome de Jesus. Que seu coração esteja preparado para dedicar esses momentos exclusivamente ao culto ao Senhor. E colocar a sua vida no altar de Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ame ao Senhor e declare a Ele o seu amor, declare a Ele a sua gratidão. Nós adoramos Jesus na dimensão da beleza da sua santidade e naquilo que Ele é. E por isso adoramos a despeito das circunstâncias e a despeito de qualquer inconveniente com o qual estejamos lidando neste tempo da nossa vida. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a palavra que o Espírito Santo preparou para o nosso coração nesta noite, ela nos declara isso. Está tudo sob controle. Tudo sob o controle de Deus. Vamos orar, vamos louvar, compartilha. Marque aí as pessoas, mande o link desta transmissão para quantas pessoas você puder mandar, enviar, para que nós possamos fazer deste momento também uma oportunidade de propagação, de expansão do Evangelho e pregação da Palavra de Deus. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esta noite, pelos teus filhos e filhas que se reúnem em muitos lares, muitas casas, em tantos lugares, tantos quantos for possível neste momento, conexões serem feitas, ó Deus, para assistir e participar, mas sobretudo para dedicar a Ti o culto, com o qual cada um de nós deseja Te adorar, ó Deus. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor, tanto quanto as nossas vidas no Teu altar. E nos conduza aos átrios do Senhor, ao lugar da adoração. No nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz aos corações nesta noite. Vamos juntos louvar, adorar e bendizer ao nome do nosso Deus. Pois Ele é santo. Oh, maravilhoso é estar em Tua presença, meu Senhor. Meu coração está aqui rendido diante de Ti, para dedicar ao Senhor a oferta verdadeira, a oferta de amor. Meu coração está aqui diante de Ti, para Te entronizar e dizer que Tu és o meu Deus, o meu Pai. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, Teu nome é santo.
nossa vida. Cristo é o motivo do nosso louvor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Sabe por quê? Porque Ele tinha todo o poder nos céus. Ele tinha toda a majestade. Ele tinha toda a honra e toda a glória. E Ele deixou os céus para encontrar a mim e a você. Deixou a sua glória para se fazer homem, para morrer por mim e por você. Ah, que grande amor! Só nos resta adorá-lo e bendizê-lo e agradecer. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Yes.
maravilhoso é estar nessa presença. Pelo simples fato de estar só eu e Deus. Nem precisamos falar. E nem precisamos ouvir. Basta tão somente acreditar e tão somente sentir que Deus está aqui. Mas quão necessário é para nossos corpos mortais, pecadores, abrir os nossos lábios e falar com Deus. Porque é nesse lugar que nós encontramos paz. É nesse lugar que nós encontramos refrigério para nossa alma. É nesse lugar que nos sentimos privilegiados por estar com o nosso Pai bem pertinho, ouvindo a nossa voz. Deleite-se na presença do Pai.
Vamos falar com Deus. Feche teus olhos. Senhor, tudo que o nosso coração precisa é desaguar em Ti as nossas angústias. É tirar do silêncio do esconderijo que tentamos construir em nós, da caverna onde tentamos abrigar os nossos sentimentos, as nossas amarguras e as nossas tristezas. E é tirar tudo isso do silêncio, do isolamento, para trazer para o silêncio da solitude, Deus. É deixar de estar sozinho para estar a sós. É deixar o vazio a Deus para encontrar aquilo que é pleno, aquele que é tudo em todos. E nesta hora nós queremos Te encontrar, ó Pai. E especialmente nestes dias onde nós não podemos confundir a Tua presença e a Tua habitação com o templo físico de pedra, de cimento, tijolos. E talvez esta ausência desta referência geográfica possa nos ensinar, ó Deus, a Te encontrar dentro de nós. A Te encontrar, ó Pai querido, no interior da alma. E dialogar contigo na dimensão da Tua presença que visita a nossa intimidade, ó Deus. E nos libertar da projeção das distâncias que nos separam de Ti, como o Senhor fosse um Deus que está nos céus, e que não fosse um Deus que habita em nós, e que não nos deixou órfãos, não nos deixou sós, mas a Tua presença nos envolve, Pai. E que nesta noite, Deus, neste ambiente que está sendo construído agora, neste altar, neste santuário, que se erigiu em cada coração, ó Pai Santo, manifesta Tua graça, manifesta agora, Deus querido, o toque da Tua presença, para que o Teu filho, a Tua filha, saiba que não está sozinho. Que a Tua presença, ó Deus querido, antes de ser algo que nós desejamos sentir, ó Pai, mas que seja nesta noite algo que saibamos, ó Deus, que conheçamos. E eu sei que Tu nos ouve nesta hora, não pelas evidências com que o Senhor possa demonstrar, ó Pai querido, que ouviu as nossas orações, mas eu sei que Tu nos ouves porque o Senhor disse que nos ouviria, que quando clamássemos ao Pai em Teu nome, Jesus, Ele nos responderia, Senhor. Então agora que a oração do Teu povo suba como um incenso, ó Deus querido. Levada a Ti, ó, na verdade, não com o som das nossas palavras, mas pelos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, com quem nós, neste momento, vivemos este encontro, ó Deus.
E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, comece neste momento a trazer às mentes e aos corações a necessária tranquilidade, a necessária calma, a indispensável esperança, Senhor. A indizível, incompreensível alegria que emana não das circunstâncias, mas que emana do Teu Espírito, que pulsa em nós como um rio de água viva, ó Deus, a Tua presença, que ela transborde sobre as nossas vidas nesta noite, Senhor. E que estas casas, e que estas famílias, que estes lares, filhos, filhas, casais, amigos, irmãos, netos, tios, avós, que onde quer que estejam, ó Deus querido, pessoas hospitalizadas, famílias separadas, ó Deus, famílias que estão vivendo neste momento a dor da saudade, Senhor, onde quer que hajam corações sofrendo, chorando, amargurados, onde quer que haja dor, onde quer que haja injustiça, onde quer que haja fome, onde quer que haja opressão, ó Deus querido, onde quer que haja violência, onde quer que haja tristeza, depressão, onde quer que haja sombras de morte se levantando como uma noite escura, fria e terrível, que nesta noite, ó Pai querido, comece a brilhar a luz da Tua justiça e da Tua presença em cada lar e em cada coração. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulos 1 e 2. E nós juntos vamos falar um pouquinho sobre a soberania de Deus. Tudo sob controle. Vamos ler? Profeta Jonas, capítulo 1 e 2. Diz assim o texto do profeta Jonas: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: O que se passa contigo? Agarrado ao sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Vamos orar? O Senhor fala conosco, ministra ao nosso coração com a Tua palavra, com a sabedoria do Teu Espírito Santo. E edifique as nossas vidas na esperança desta Tua soberania e deste controle que o Senhor mantém sobre toda a nossa existência. No nome de Jesus, amém. Quantas vezes você acreditou que o pecado acabou sendo uma grande frustração no plano de Deus? Uma
uma derrota que o Senhor teria sofrido dos intentos maquiavélicos de Satanás, seduzindo, ludibriando o homem, levando-o à queda. A rejeição humana ao Criador, a soberba humana, fazendo-o voltar contra si mesmo. E a partir daí a morte se instalou, e a vida passou a viver sob as consequências desta nova condição caída e totalmente depravada do ser. E tudo aquilo que era o projeto de Deus e o plano eterno do Criador para que o homem existisse segundo a sua imagem e semelhança, acabou por tornar-se a manifestação de um mundo caótico. Uma tragédia cósmica se instalou neste planeta que o Senhor criou para ser habitado por seres sobre os quais Ele soprou o seu Espírito, e aos quais Ele havia criado com todo o seu amor, de um modo único, e o coroado de glória. E de repente parece que há uma falha neste plano eterno de Deus, uma lacuna que ficou aberta e ali se instalou o mal. E a partir de então, começou-se a conceber a história como sendo uma grande batalha cósmica, onde Deus parece tentar lutar com as forças das trevas e do mal, de um modo desesperado, tentando reconquistar o seu domínio e o amor daqueles que Ele criou e que desejou chamar de filhos. Para muita gente parece que Deus passou a estar aprisionado e refém dos caminhos humanos. Mas não é nada disso. A soberania de Deus se estende para além da nossa compreensão de um modo tão superior a tudo que nós possamos imaginar, pensar, conceber, descrever, discernir, sistematizar. Que nada, nenhum mover da história, nenhuma vírgula, nenhum ponto, nenhuma reticência, nada com que o homem passou a escrever a sua história tem o poder de tirar o universo de debaixo do controle soberano do Criador. Deus não é surpreendido. Deus não é surpreendido pela história. Deus não é vítima da fatalidade do pecado. Deus não é um ser ressentido e frustrado porque os seus planos foram cortados por uma estratégia satânica de separar criatura do seu Criador. Se este é o modo como nós passamos a tentar enxergar e entender este grande dilema cósmico da criação, eu quero dizer a você, e nós vamos aprender isso juntos na história de Jonas, que tudo está sob controle. E quando eu digo controle, eu não digo um controle que manipula. Eu não digo de um futuro fatalista, pré-determinado, e sob o qual o ser humano e toda a criação não teria liberdade de escolhas. Não é disso que eu estou falando.
Eu estou falando que o Deus que rege o universo, diferentemente de nós que estamos limitados e cujo olhar está submetido aos critérios e limites do tempo e do espaço, a linearidade com qual os fatos se sucedem um após outro, para o Deus soberano tudo é. E se você acredita que a onisciência de Deus se baseia no fato de que Deus é um ser que conhece o futuro, você está enganado. Deus não conhece o futuro. Deus não conhece o futuro, porque para Deus não há futuro. Porque Deus é. Tudo simultaneamente está diante dos seus olhos. Então não acredite que qualquer criatura que seja possa tomar qualquer rumo que surpreenda esta soberania, este conhecimento e a estratégia perfeita de Deus para que no fim tudo se realize exatamente segundo o seu propósito. Crer nisso, irmãos, traz uma paz à alma, uma tranquilidade ao ser. Saber que o Deus que cuida de você tem tudo, absolutamente tudo sob o controle. As coisas saem do meu controle, elas saem do seu controle, elas escapam às minhas mãos, ao meu olhar. Os meus planos, eles fracassam, as minhas expectativas são frustradas, os meus sonhos são muitas vezes interrompidos, tantas coisas pelas quais eu me dediquei deram errado, eu posso perder o controle da minha vida, da minha existência e daquilo que eu planejei, mas nada foge ao controle de Deus. Se as coisas na sua vida parecem estar fora de controle, eu quero dizer esta palavra a você: não estão fora do controle de Deus. E como isso acontece? Vamos aqui ao texto. Deus chama o seu profeta e diz para que ele vá anunciar a uma cidade perversa e cruel, chamada Nínive, lá na Mesopotâmia, de que ele irá destruí-la, por causa dos seus muitos pecados. E aí você logo se pergunta, por que eu aviso? E Jonas logo sacou isso. Jonas disse assim: se está mandando eu avisar, é porque ele está dizendo que vai destruir, mas com esse coração mole que Deus tem, ele vai acabar não destruindo, e o que eu quero mais é que aquele povo seja destruído, porque Jonas sabe o que significa estar sob a crueldade e a opressão de Nínive, que era um povo que invadia muitas vezes a Palestina, tocando terror nas cidades e levando pavor e crueldade inimaginável. E Jonas então entra no navio para fugir para Tarsis. O texto diz no verso 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis e pagou, pois, a passagem, embarcou nele para fugir para longe da presença do Senhor. A primeira coisa que eu quero dizer a você, a partir desse versículo 3, Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. O homem é livre para fazer as suas escolhas, mas nenhuma escolha humana pode frustrar os planos de Deus. Eu vou repetir. O homem é livre para fazer as suas escolhas, mas nenhuma escolha humana pode frustrar os planos de Deus. E Jonas acreditou que ele poderia não cumprir o propósito de Deus, que ele poderia fugir ao plano de Deus para a cidade de Nínive. E ele vai na direção oposta, ele vai para as margens do Mediterrâneo, toma um navio para ir rumo a Tarsis, talvez a cidade conhecida mais distante no mapa.
Mas deixa eu lembrar a você o que o salmista diz no Salmo 119, 139, o salmista Davi. Ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Esquadrinhas os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar e conheces os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou na minha boca, na minha língua, e tu já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão, e tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e é sobremodo elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Salmo 139, dos versos 1 ao 12, o salmista Davi está dizendo: meu irmão, que não dá para fugir dos olhos de Deus, nada foge ao seu olhar, nada se esconde da sua presença, nenhum caminho, nenhuma escolha, nenhum rumo para o qual a humanidade decidiu caminhar, pode fazer com que os planos de Deus sejam impedidos e frustrados. E se você continuar lendo o Salmo 139, você vai ver o salmista Davi dizendo: quando eu era uma substância sem forma no ventre da minha mãe, o Senhor já conhecia todos os dias da minha vida, porque Deus é aquele para quem tudo é, nada o surpreende, nada frustra os seus propósitos. Se você pensa que você pode escapar dos desígnios de Deus, se você pensa que o pecado humano pode frustrar o plano de Deus, que tudo basicamente se tornou uma grande tragédia sobre a qual Deus não tem nenhum controle, você se engana. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Ele não foi surpreendido. Os seus planos não foram frustrados. As escolhas humanas e tudo que elas produzem como consequência não podem impedir nem alterar o plano eterno de Deus. No fim, os desígnios de Deus, os eternos decretos do Senhor e a sua providência são perfeitas. Boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Aleluia. Então, para onde quer que a sua vida esteja indo, para onde quer que a sua história se encaminhou, seja qual tenha sido a tempestade que se abateu sobre você, lembre-se disso: nada pode estar escondido e fora do alcance dos olhos de Deus. O salmista Davi chega a dizer, veja o que ele diz, irmãos: se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a sua mão. Então você acha que a humanidade está caminhando mercê do acaso? Ainda que eu vá aos confins dos mares para tentar fugir da tua presença, e Jonas não se deu conta disso, até lá, mal ele sabia que era Deus que o tempo todo estava usando as suas escolhas, usando a dureza do seu coração, usando a obstinação e o seu medo, usando as suas características, usando o seu próprio pecado e erro, para que no fim o plano eterno de Deus se cumprisse. É por isso que quando nós olhamos a história, nós não a olhamos com pessimismo. Há um olhar religioso que ele é pessimista, radicalmente pessimista. Eu olho a história com esperança, porque eu sei
que nada fugirá jamais ao controle do meu Deus. Nada fugirá ao controle do meu Deus. No Salmo capítulo 8, no versículo 3 ao 8, o salmista diz: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, o que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, mas de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras de tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. O salmista está dizendo que Deus transformou o homem em co-criador daquilo que ele fez pelas obras das suas mãos, e entregou ao homem o governo, o poder, a história, a capacidade e o direito de dar continuidade à vida. Enchei a terra, dominai-a, sujeitai-a. Deus desejou tanto ter o homem como parceiro da sua história, que o livro de Gênesis diz que o jardim não dava frutos, porque Deus ainda não havia criado o homem para lavrá-lo, porque desde o começo Deus desejou que nós tomássemos o nosso lugar como imagem e semelhança dele diante da criação. E este homem recebeu poder sobre a natureza, e tem usado esse poder para destruir, para produzir morte, produzir extinção, produzir tragédias. Mas não acredite que nós temos a capacidade de fazer como aqueles servos que o Senhor da parábola de Jesus deixou tomando conta das suas terras. E depois, quando o Senhor mandou pedir a conta dos rendimentos daquilo que foi produzido, eles se apossaram da terra. Eles desejaram tornar-se senhores daquilo que não lhes pertencia, e esqueceram que o Senhor da terra é soberano e poderoso. Então não pense que o nosso pecado subjugou o Senhor, que limitou o poder de Deus, que restringiu a capacidade dele de agir. Não pense que o mal prevaleceu, não pense que o diabo venceu, não pense que a morte triunfou, pelo contrário. Se o salmista no Salmo 8 diz que Deus entregou o poder sobre estas coisas ao homem, no Salmo 103 ele diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Abraham Kuyper dizia: não há 1 centímetro sequer do chão desta terra sobre o qual Cristo não tenha o poder e a autoridade de declarar: me pertence. Deus é soberano. Não confunda quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, porque esta é uma expressão de dizer que o mundo está morto na malignidade, mas não significa que o mundo pertence ao maligno e pertence ao mal. O mundo pertence ao Senhor. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e ele reina sobre tudo. O Senhor está no controle da tua história. Os céus, a terra, o mar, os peixes e toda a natureza, tudo pertence ao Senhor. Oh, aleluia! E o que aconteceu com Jonas? Ele acreditou que poderia tomar uma decisão, e acreditou que a sua decisão poderia alterar o plano de Deus. O homem peca, mas não acredite que o seu pecado pode frustrar o plano eterno do Senhor. E ele foi para longe. O que Jonas esqueceu é que o mar sobre o qual ele navegava está sob o controle do Criador. O que Jonas esqueceu é que os peixes que habitam o mar obedecem à ordem do Criador.
O homem, na sua obstinação, pode ter a presunção de tentar virar as costas para Deus. Quando tragédias, violência, pecado, corrupção e tudo que o homem produz de mal se manifesta, não pense que o homem está triunfando, que o diabo está vencendo e que o bem sucumbiu. Saiba de uma coisa: Deus está aguardando apenas o tempo exato de mover a sua pedra no tabuleiro da história. Todas as peças movidas pelo homem, toda a tragédia que Satanás produziu no mundo, só servem para que as peças sejam colocadas no lugar certo, para que num único movimento, numa estratégia perfeita que ele estabeleceu desde a eternidade, ele declare checkmate. Não espere que Deus esteja perplexo, assustado e indignado como nós estamos diante das coisas. E às vezes, por esta nossa perplexidade, por esta nossa indignação, nós olhamos para os céus e dizemos: Senhor, o Senhor está dormindo, o Senhor nos abandonou, o Senhor esqueceu da humanidade, o Senhor não está vendo o que o homem está produzindo de mal, por que o Senhor não intervém? Porque tudo se destina para que se cumpra um modo perfeito de Deus revelar o seu amor, a sua misericórdia e a sua salvação. E talvez você diga: mas eu não consigo entender, eu não consigo compreender onde pode haver o agir soberano de Deus diante de tudo isso. É por aí. O problema é que nós não entendemos. O problema é que nós não conseguimos enxergar o mover das peças do tabuleiro da história. O problema é que nós não conseguimos discernir a mente de Deus quando Ele permite que aparentemente pedras do seu tabuleiro sejam abatidas, derrubadas, vencidas, com que uma estratégia maligna pareça avançar. Mas não duvide, tudo está preparado para que numa palavra, para que no mover, no momento certo, o Senhor manifeste o quanto Ele é soberano e que Ele reina sobre tudo. E o mar agitou, e uma tempestade se levantou. Por quê? Porque ainda que a vontade de Jonas queira levá-lo para longe, Deus continua governando esse negócio. E no desespero do navio afundando, o versículo 15 diz: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Aleluia! E temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Então, veja bem, Jonas queria fugir do Senhor para não levar a palavra a Nínive, para que Nínive não se arrependesse, e para que se consumasse a destruição da cidade, daquele povo cruel. E Jonas pega um navio para fugir para Tarsis, o mar se revolta e eles ficam desesperados até que chegam à conclusão de que aquela tempestade estava sendo causada pela desobediência de Jonas ao Deus de Israel, e aqueles homens conheciam a fama do Deus de Israel. E eles lançaram Jonas no mar, e o mar se acalmou, e aqueles homens que até aquele instante estavam adorando a deuses pagãos, se renderam diante do poder do único Deus verdadeiro. Todas as vezes que o diabo constrói uma estratégia, acreditando que poderá vencer os desígnios do Criador, no final de tudo,
é sempre o homem que acaba rendido diante da glória, da misericórdia e da oportunidade de ver o Senhor manifestar a sua graça. Aleluia! E é por isso que eu não olho a história com pessimismo, eu olho com esperança, porque eu sei que tudo convergerá para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o texto diz: deparou o Senhor um grande peixe, versículo 17, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O Deus de quem Jonas fugia governava o mar, e os peixes obedeciam a sua voz. Lembra do que o salmista disse no Salmo 39, que acabamos de ler? Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa diante dos desígnios e propósitos de Deus. Às vezes a gente só consegue ver o agir de Deus em coisa boa. A gente não consegue ver o agir de Deus quando as coisas não vão bem. A gente não consegue ver o agir de Deus naquilo que para nós é escuridão, aquilo que para nós é treva, aquilo que para nós é mal. Na verdade, o texto está dizendo, o salmista está dizendo: Deus governa o mundo e tudo serve ao seu propósito. Não tem diferença. O que nos assusta e nos causa perplexidade não assusta o Senhor que cuida da tua vida. E é por isso que Deus não responde com o senso de urgência e com o imediatismo com que nós o requisitamos. Porque o que eu desejo ver solucionado agora, o Senhor sabe que será solucionado amanhã. Deus poderia simplesmente destruir Nínive sem nenhum aviso, mas decidiu enviar Jonas. Ele poderia simplesmente bloquear o caminho de Jonas antes de Jonas embarcar naquele navio. Ele colocou um anjo bloqueando a passagem da mula, com o qual o profeta Balaão queria também se afastar da sua vontade. E ele colocou um anjo no caminho e a mula não andou, e Balaão não conseguiu sair do lugar, porque Deus se colocou como obstáculo. Deus poderia obstruir o caminho de Jonas, mas Deus permitiu que ele, pelas suas escolhas, fosse levado para onde quisesse ir, porque lá naquele navio haviam vidas a serem salvas. E é por isso que ele deixou a teimosia e a desobediência de Jonas seguirem curso. Não questione Deus na sua sabedoria. Não questione Deus quando Ele permite que um mar revolto se levante, que um peixe te leve para o abismo e para a escuridão, porque Ele tem um propósito. Você não sabe, Jonas não sabe, mas Ele sabe. Ele tem um plano maior, que nesse momento está sendo conspirado em torno da tua existência. Eu sei o quanto você está assustado. Eu sei o quanto você tem medo, o quanto você está desesperado. Eu sei o quanto escuro e sem sentido possa parecer o mundo no qual você está habitando hoje. Mas saiba que Deus no silêncio está conspirando algo poderoso, tremendo e maravilhoso para o seu povo. Tudo está sob controle. Até que no capítulo 2, a partir do versículo 1, o texto diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz.
pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Será que o teu sofrimento pode ser descrito com estas palavras? Será que isso não ilustra bem o que pode estar acontecendo hoje na sua vida? Ouça, eu estou lançado de diante dos teus olhos. As águas me cercaram até a alma, um abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça e eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram sobre mim. Talvez isso possa expressar um pouquinho do que está passando no teu coração, não é verdade? Talvez isso possa revelar o que está se passando em muitas vidas, em muitas cidades, em muitas pessoas, em muitas famílias. Todavia, contudo, entretanto, porém, diz o profeta, tu fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Não abandone aquele que tem e que vai agir com misericórdia, para se entregar ao desespero, para se entregar ao engano, para buscar saídas em outras coisas, senão no Senhor Deus dos exércitos. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Se você está no abismo com que Jonas estava, aproveite a oportunidade para aprofundar as raízes e os laços do teu relacionamento com Deus. Como eu disse, Deus poderia simplesmente subverter e persuadir Jonas pela sua força. Mas Ele espera que aqueles que lhe obedecem o façam a partir da compreensão, da necessidade, do privilégio que tem de viver sob a sua presença. E Jonas só se deu conta disso quando lá no abismo ele disse: será que eu verei outra vez o teu santo templo? Na verdade, o que Jonas está percebendo é que a única coisa que faz sentido na sua vida é a presença do Senhor. E tudo passa a ganhar ares de relativo quando a gente compreende que o maior drama da nossa existência não é a tempestade, não é um peixe furioso que nos engula e nos carregue para as profundezas. O maior drama da nossa existência é o coração que está longe da presença do Senhor, e é para aí que Deus quer levar você, para o centro da sua vontade, para o átrio do seu templo. Ele diz: das profundezas da terra, a minha oração atingiu o templo do Senhor, e o Senhor me ouviu. Não se surpreenda, todas as coisas cooperam para que algo mais profundo de Deus se manifeste na tua vida. E aí o versículo 10 diz assim, capítulo 2: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. E diz assim o capítulo 3: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus.
e de 3 dias era necessário para percorrê-la. E começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será submertida. Agora ouça o versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. A pergunta que você vai fazer é: o que faz com que uma cidade cruel, pagã, que crê nos seus próprios deuses, escute a pregação de um profeta que veio de Israel e toda aquela cidade creia que este homem fala em nome de Deus? Você já tentou responder esta pergunta? Talvez você diga assim: foi o Espírito Santo, pastor, que convenceu aqueles corações. É verdade, certamente que sim, mas não é isso que explica uma cidade inteira, até o rei, do maior ao menor, se render e entender que Jonas era um profeta do Deus Todo-Poderoso. Eu sempre me perguntei, porque às vezes a gente prega e as pessoas não estão nem aí. A gente adverte e as pessoas fingem que nem ouviram. A gente exorta e as pessoas viram as costas e continuam produzindo os mesmos erros. Mas esta cidade ouviu Jonas, ele precisava de 3 dias pregando a cidade, e no primeiro dia ele não conseguiu atingir, ele só tinha atingido 1/3 da cidade. Aquela notícia se espalhou de tal modo que ele nem precisou ir em todas as províncias, porque toda Nínive creu e se curvou arrependida diante da mensagem do profeta. Isso não lhe parece algo profundamente inexplicável? Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito. Sabe, quando Jonas foi lançado ao mar e quando ele foi engolido por aquele peixe, foi por causa das escolhas que ele fez. Às vezes a gente se pergunta assim: Senhor, por que estas coisas estão acontecendo logo comigo? Por que estas coisas estão acontecendo com a minha família? Por que justo eu? Bom, a primeira resposta, e talvez a mais clara, mas ela não explica tudo, é que boa parte das coisas que acontecem conosco são consequências do caminho que a gente escolheu. Jonas não pode culpar a Deus por ter sido jogado no mar, por ter sido engolido por um peixe, porque na verdade em momento nenhum foi Deus que levou Jonas para lá, foi a obstinação e o pecado do seu coração. Foram suas escolhas que levaram ele para lá. Então não acredite que as coisas e as tragédias que acontecem no mundo são porque Deus quis. Não, foram os homens que decidiram seguir este caminho. Mas Deus sempre tem um propósito maior em tudo. E aí está a segunda parte da explicação, e esta talvez explique aquilo que é inexplicável. Pode ser que nada seja culpa sua. Pode ser que você não tenha feito nada de errado para estar passando pelo que passou. Na vida há coisas que simplesmente acontecem. E elas não têm nenhuma causa aparente. Há dores e males que simplesmente existem. Mas o fato de não terem uma causa não significa que não há um propósito. O fato de não terem sido provocados por alguém não significa que isto não servirá a um decreto eterno do Senhor, a sua providência divina. Há coisas que simplesmente não têm a ver contigo, não têm a ver comigo. Há coisas que acontecem conosco simplesmente porque Deus nos deu o privilégio de sermos participantes da sua estratégia de se revelar a alguém.
E a gente gostaria que as pessoas pudessem ver o Senhor e a glória de Deus através da nossa prosperidade, né? Eu quero ser abençoado para que o meu vizinho veja como meu Deus é poderoso. Eu quero prosperar para que o pecador saiba que Deus é um Deus de prosperidade. Eu quero ser curado para que as pessoas acreditem que o meu Deus cura e faz milagres e elas se convertam. Mas a gente não consegue imaginar como muitas vezes o Senhor usa a nossa dor e o nosso sofrimento para abençoar alguém. Essa parte a gente não está afim de aceitar. Mas Jonas foi engolido por um peixe, e 3 dias depois foi lançado na praia, e aquela história ganhou o mundo, e a história do homem que um peixe o lançou na praia, e que saiu de dentro das águas, da boca de um peixe, correu o mundo, e chegou aos ninivitas antes de Jonas chegar lá. E eu queria que você olhasse a imagem que vai estar agora na sua tela. Olhe esta imagem. Você está vendo esta imagem? Você está vendo que esta imagem que está sendo projetada aí no seu celular, na sua televisão, no seu computador, é de uma divindade ninivita chamada Dagon. E esta divindade adorada pelos ninivitas era um homem que era meio peixe e meio homem. Olha esta outra ilustração, é um desdobramento da manifestação de Dagon. Este era o Deus dos ninivitas. E imagina que agora o homem que foi lançado na praia da boca de um peixe, está pregando e dizendo que Deus o enviou para exortar aquela cidade ao arrependimento, e aquela cidade se curva e se rende, porque quem estava falando era o profeta daquele que para os ninivitas era o Deus Todo-Poderoso, Dagon, o Senhor, o homem meio peixe, meio homem, e Jonas era aquele que saiu da boca do peixe, de modo que em Jonas eles viram a manifestação do próprio Deus entre eles. E Jonas jamais poderia imaginar que a sua teimosia, que o seu pecado, que a sua desobediência, que a sua obstinação, que o seu medo, que o seu egoísmo, que o seu orgulho, que a sua prepotência e arrogância, que o levaram em caminho de Tarsis e que fizeram com que ele fosse jogado no mar, engolido por um peixe, mal ele sabia que todas as vezes que ele tentou fugir da presença de Deus, ele na verdade estava fazendo tudo aquilo que serviria ao propósito de Deus para salvar uma nação de mais de 120 mil pessoas, que o Senhor diz que não sabiam distinguir a mão direita da mão esquerda, de tão cegos de pecado que estavam. Por que Deus permitiu que Jonas seguisse o rumo do seu pecado e da sua desobediência? Porque tudo está sob o controle de Deus. Surpreendentemente, os ninivitas creram em Deus. Então não se assuste se você não entende a tempestade que veio sobre a sua vida. Não se assuste se você não entende porque um peixe te tragou e te levou para as profundezas do abismo. Não te assuste se as trevas te cercaram. Não te assuste se depois de chegar ao fundo do abismo, você emergiu e foi lançado de novo na praia. Não te assuste se essa história parece uma história de sofrimento e de dor, porque na verdade é uma história de amor. O amor com o qual Deus ama a toda criatura. A sua tribulação, a sua tempestade, a sua escuridão, ela serve a um propósito de Deus. Nem tudo tem a ver com você. Nem tudo é para te ensinar alguma coisa. E nem tudo é para que no final você seja abençoado. Talvez eu e você sejamos, ou tenhamos o privilégio de sermos peças do tabuleiro de Deus, onde a sua vida, ela poderá salvar uma multidão de pessoas.
Você pode se indignar com isso e dizer: eu preferia os milagres, eu preferia as bênçãos em vez das tribulações. Ou você pode ser grato e dizer: Senhor, eu não mereço que o Senhor conte comigo, que o Senhor conte com a minha vida, que o Senhor conte com a minha disponibilidade, que o Senhor conte com a minha submissão, com a minha obediência, com a minha entrega, para fazer a tua obra. Que o Senhor me ame, eu entendo, mas que o Senhor conte comigo, Senhor, isso é algo que me surpreende. Eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez agora você possa abandonar o pessimismo, a murmuração, o medo, as culpas. Talvez agora você possa silenciar as perguntas. Talvez agora você possa aquietar a frustração que você tem desaguado em Deus, por não entender por que as coisas são como são. Eu também não entendo. Eu também não entendo. E não quero ter a pretensão arrogante de que muitos têm, de querer explicar cada coisa tentando encadear fatos com suas causas e as suas consequências. Eu confesso a você que para mim nada faz o menor sentido. Eu só confio que Deus está no controle de tudo. E que nem o pecado de Jonas surpreendeu o Senhor. Nem o pecado de Adão, nem a maldade humana, nem as artimanhas de Satanás, nem as tragédias construídas e maquinadas pelas próprias mãos desta sociedade perversa, nem o egoísmo deste século, nem a imoralidade, nem a perversão, a depravação, nem a corrupção, a crueldade, a violência. Nada disso surpreende o Senhor. Pode ter certeza que no momento certo, Deus invadirá a história e nós vamos perceber que tudo convergiu para o bem daqueles que amam ao Senhor e que são chamados pelo seu eterno decreto. Confia, quer pela minha vida, quer pela minha morte, Cristo será glorificado. Feche teus olhos. Pai, nesta noite esta pessoa talvez tenha chegado aqui com muitas perguntas. E talvez ela termine de ouvir este sermão sem respostas. Mas agora ela sabe que aquilo que não se explica, o Senhor conhece. Que aquilo que nós não entendemos está debaixo do teu governo. Que as coisas que são indecifráveis, a causalidade, a lógica com que nós tentamos medir e avaliar a vida, Senhor, não respondem ao modo soberano como o Senhor rege a história. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para ser restituído? Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos.
Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Confia no Senhor. Senhor, faça com que este meu irmão e esta minha irmã creiam em Ti, descansem em Ti e saibam que tudo está sob o Teu controle. E se estão neste momento no abismo, nas profundezas, na escuridão, que sejam inspirados pela oração de Jonas. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ouça o clamor e a oração. E traga-nos, ó Deus, de novo para o centro da Tua vontade. Mas, sobretudo, dê ao nosso coração a paz e a tranquilidade de saber que está tudo sob controle. E que não há motivos para desespero. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, aleluia. Como eu disse pela manhã, irmãos, nós estamos muito felizes porque esta igreja tem sido fiel e esta fidelidade tem proporcionado que nós possamos manter esta obra caminhando. Uma quantidade significativa de investimentos foram feitos desde que começou o isolamento social para a transmissão do culto, toda a estrutura necessária, não só para a transmissão na igreja, como também para a transmissão de casa, como nós fazemos muitas de nossas reuniões, né? Então tem sido bênção de Deus e isso é fruto da fidelidade do povo de Deus, que apesar de toda a contingência deste tempo pandêmico, tem mantido, né, os dízimos e as ofertas, e nós temos mantido os aluguéis em dia, as contas em dia, os salários em dia, de modo que Deus tem sido providente com a sua igreja. Mas você está vendo aí agora, neste momento, na sua tela, na sua imagem, o trabalho, belo trabalho feito na data de ontem, e que, na verdade, o que você está vendo é apenas a continuidade daquilo que está acontecendo desde o começo da pandemia, quando a junta diaconal se propôs e se dispôs a estender o trabalho do banco de alimentos da igreja, que era para consumir internamente aqui a necessidade dos irmãos e de alguns visitantes que nos chegavam com necessidades materiais, e que durante este tempo de pandemia se estendeu para mais de 40 famílias, e nós chegamos a ter um cadastro de 70, em torno de 70 pessoas, de famílias carentes, necessitadas, precisando de alimentos. E nós temos mantido o sustento deste trabalho para atingimento de 40 famílias, em média, por mês. E ao longo das primeiras semanas do mês, é feito todo um trabalho de arrecadação, de coleta, de doações. Ontem, esta galerinha que está vendo aí, você está vendo aí nestas fotos, esteve aqui organizando todo o trabalho de higienização e de acondicionamento das cestas básicas para abastecer durante um mês uma família. E estas famílias estão sendo atendidas por uma ordem de prioridade de acordo com a análise das suas carências e das suas necessidades mais imediatas, porque nós temos muito mais famílias do que conseguimos atender, mas temos nos comprometido com estas 40 cestas básicas que vão abastecer no sábado que vem, serão entregues. E as famílias serão convocadas por meio de uma comunicação que receberão da junta diaconal. Então, irmãos, não é por fila, por ordem de chegada, não, é um cadastro onde só virão receber as cestas básicas aquelas famílias que foram contempladas por esta priorização da junta diaconal no limite de 40 famílias. E nós já iniciamos a próxima etapa, porque precisamos agora reabastecer o banco de alimentos para que no último sábado de setembro possamos revisitar 40 famílias com cestas básicas. E que Deus abençoe você. Nós vamos cantar este cântico.
E este cântico fala que de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos e nações, muitos virão te adorar. E que a igreja seja um lugar que esteja aberto a todos, gente de todo tipo, gente de todo canto, gente que chegue como chegar, que viva como estiver vivendo, é bem-vindo entre nós. E o Senhor, no seu modo, no seu tempo e conforme o seu poder e a sua graça, é Ele que faz a obra. A nossa obra é simplesmente estender as mãos. A nossa obra é simplesmente dizer a você, seja bem-vindo. Não importa quem você seja, não importa quem você é, não importa a vida, a história que você leva e carrega. Este lugar terá sempre um espaço para abençoar a sua vida. E Deus, creia nisso, Ele pode fazer uma obra poderosa no seu coração. Vamos cantar e vamos celebrar. Eu vou ao final deste cântico, deste louvor. A Margarete vai orar, encerrando o culto, e eu estarei impetrando a bênção. E nós nos encontraremos de novo na terça-feira, às 19h30, na reunião de oração. E na quinta-feira, às 19h30, na nossa devocional, no nosso estudo bíblico, nas nossas próximas lives ao longo da semana. Um beijo, um abraço, a paz de Cristo. Enquanto cantamos, você vai ver aí o número da conta, você vai ver os dados necessários para que você possa participar deste projeto, e não só de abençoar estas famílias, como, se você desejar e for colocar como propósito no seu coração, abençoar esta igreja, para que nós continuemos neste trabalho de pregação do Evangelho de Jesus Cristo.
Bendito seja sempre o Cordeiro. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, finalizando este nosso domingo, este dia que dedicamos a Ele. Aleluia. Pai Celeste, Deus de majestade e glória, nós te louvamos por este domingo que se finda. Te louvamos por esta família que se reuniu na tua presença, por este coração que se entregou, que se derramou, por estas pessoas que estão na caminhada da luta da vida, por todos nós. Te louvamos e te agradecemos por cada músico aqui que se dedicou ao louvor ao teu nome, por cada oferta dedicada no teu altar. Nós só temos a agradecer, amado Deus. Leva-nos em paz para onde quer que estejamos indo. Que esta semana sejam os nossos corações edificados em Ti, sejam nossas vidas restauradas em Ti. Nossas bocas, nossos lábios possam proclamar a grandeza do Teu nome em todas as situações que vivermos. Seja, Pai, em todo instante, engrandecido e exaltado na minha vida e na vida do meu irmão. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome santo de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito sejam sobre você, sua casa, sua família, hoje e sempre. Amém. Aleluia.